Olá, meus caros, nessa oportunidade nós vamos fazer um vídeo em complemento, o vídeo final daquele na qual nós falamos sobre os grupos da IPDA, grupos de louvores e também de algumas celebridades gospel. E especificamente eu quero falar das paródias ou músicas seculares no mundo gospel. Muitas pessoas que não conhecem música, quando se deparam com alguns ritmos, aplaudem, louvam a Deus, dão graças a Deus, mas não sabem que são, na maioria das vezes, ritmos mundanos, de música secular, de músicas, por exemplo, dos Beatles, de música, por exemplo, dos The Rolling Stones e de cantores como está na voga atualmente, sertanejos universitário, de pop, até mesmo já temos de funk, enfim. Quando aqueles que conhecem a música entram dentro da igreja, percebem isso nitidamente, como foi meu caso, porque eu me converti, como já disse, com 16 para 17 anos, eu era fanático por rock and roll, então eu sabia muitas músicas de rock, até de pop, e até as mais conhecidas, eu diria. E eu percebi isso nitidamente em vários hinos ou músicas cristãs, que a instrumentalidade ou a música, ela tinha alguma pegada daquelas bandas que eu escutava de outrora. Por exemplo, músicas da Débora, da década de 80, 90, eu lembro muitas músicas do rock pop da década de 90, 80. A música Creio Sim, CD Lágrimas Escondidas da Débora, lembra uma música do Phil Collins, que era um integrante da banda Genesis, baterista, e depois fez carreira solo e é muito famoso, dentre as músicas famosas da Another Day in Paradise. Temos dos CDs, na época que eu escutava da própria IPDA, no ano de 2005 a 2009, ali do filho da Débora, neto do missionário André, e do filho do Luiz Rubio, Alexandre Rubio. Muitas músicas daquelas são músicas populares, músicas da MPB, de Ana Carolina, e dentre outras. Você pode perceber. Inclusive, eu falava na época com o obreiro da IPDA, acho que ainda ele é, de Criciúma, e até muito ligado com o pessoal da Série Mundial, o Gessé Ávila. E ele falava que nesse CD tinha muitas músicas conhecidas, mundanas, vamos dizer assim. Eram as letras? Não. A instrumentalidade, a música em si. Então, quando muitos condenam a música secular, não sabem que a própria música secular está dentro da igreja. Porque a música não é só letra, é música, é instrumentalidade. E isso era algo que tinha muito, não só na IPDA, em todas as demais igrejas, ainda existe, tá? E tem um outro lado mais perverso, que é a paródia em si. No caso da IPDA, da gravadora Voz da Libertação, eu creio que às vezes poderia ser por mera coincidência, que ficava parecida com a música dos outros. Mas, de acordo com outras gravadoras, se percebia claramente a paródia. Por exemplo, pegava uma música bem famosa do mundo sertanejo e só colocava a letra. Isso é muito comum, uma praxe corriqueira em muitas outras gravadoras. Como eu disse, na IPDA, na Voz da Libertação, algumas poderiam ser coincidência, outros poderiam ser mesmo de exatamente instrumentalidade secular. Haja vista que muitas músicas da Igreja Deus Amor foram feitas por instrumentistas, vamos dizer assim, que não eram da IPDA, que seriam mundanos, entre aspas. Inclusive teve um CD aí da Leia que foi para a Rússia ser remasterizado, remixado e tal. Então você para analisar. Tem pessoas do mundo da música secular, que faz música gospel, fazendo música, instrumento, toque, que seria o playback para a Igreja Deus Amor. Inclusive própria instrumentalidade, bateria, etc. Até na época do missionário tinha de leve. Então, pode ter paródia mesmo sem
os cantores, no caso da IPDA, quererem, ou no caso, até fazer por mera coincidência, quando são eles mesmos que fazem a música, porque às vezes ocorre o seguinte, só tem o letrista, e aí precisa de uma melodia, aí recorre geralmente a maestros, que são do mundo secular, que fazem músicas para o gospel, ou são convertidos que ainda não deixaram aqueles ritmos do mundo secular, compreendem? Porque não é simplesmente fazer a música. Tem aqueles que fazem música, o instrumental, tem aqueles que fazem letras e tem aqueles que fazem letras e o instrumento. Eu, por exemplo, faço letras e faço músicas com letras. Eu tenho muitas letras minhas que não tem uma instrumentalidade, que não tem uma melodia, que não tem uma composição musical. E já tenho outras que já tem a composição musical. Então isso é totalmente errado. Como está na palavra de Deus, os sons nem sobem a Deus. O profeta fala, né? Que os sonidos do som não chegam a Deus, porque são paródias. Não digo quando ocorre mera coincidência. Agora, quando se tem a nítida vontade de fazer aquilo, é de fato de ser rechaçado. E tem aqueles que conhecem e não fazem nada para impedir, que não seguem um estilo próprio. Isso é meramente cópia. E aí eu estou fazendo o comentário, e nesse momento estou fazendo o comentário para todos os grupos cristãos e todas as denominações e gravadoras. Se você for pegar esses famosos aí, Voz da Verdade, Daniel e Samuel, vamos lá, enfim, Mara Lima, Aline Barros, Damares, e dentre outros, você vai perceber que muitas dessas músicas deles são na realidade músicas seculares, de outros cantores. Só que a letra é cristã, tira a letra secular e coloca a letra cristã. Isso para mim não desce, é equivocado. Também, outro sim, é o condenar músicas seculares, enquanto a partida tem músicas instrumentais seculares dentro da igreja com letra de Deus, né? Dá no mesmo. E nesse mundo de celebridade, gospel está cheio disso. E o povo, como não discerne, não sabe nada. Eu gravei no canal Conteúdo Edificante uma live, aliás, eu fiz uma live aqui na cidade que veio um grupo gospel no dia do... seria orgulho gospel, mas não é, a Marcha para Jesus. Veio um grupo gospel do Rio Grande do Sul tocando músicas seculares com letras gospel, possivelmente. Uma, por exemplo, era nitidamente a música Twist and Shout do The Beatles, só com a letra gospel. Aí você percebe mundanismo, claro. E eu ainda quero acrescentar nesse vídeo outras coisas que eu também vi na própria IPDA e geralmente nos cultos que se fazia com o próprio Lorival, que trazia a banda Jeová Rafá, que era no início e no final a banda Jeová Rafá, com aquela formação lá clássica que eu já até falei, Alexandre Rubio, filho de Luiz Rubio no teclado, Barquinhos, dentre outros conhecidos, né? Os netos do missionário e tal, tocarem músicas mundanas, o instrumental mundano, tanto no final como no início das apresentações do show, entre aspas, gospel. Eu, numa das vezes que eu fui, me recordo que foi em Florianópolis, no SESI Prainha, eles tocaram no final a música The Final Countdown do Europa, aquela música The Final Countdown, eles tocaram um teclado no final do show, claramente. Aí você vai lá para um culto de louvor a Deus e você percebe música secular no final ou no início, que a gente conhece música. A diferença daquele que conhece é que não conhece, aquele que não conhece é normal, é uma música para Deus, é um instrumento, é um louvor para Deus, mas estava lá e era proibido pelo regulamento interno.
Hoje em dia nós já temos a modernidade, lamentavelmente, de ter cultos com música mesmo secular tocando, como por exemplo no Caminho da Graça o Caio Fábio toca lá a música de Djavan, de Armandinho e de tantos outros. E por aí vai, o próprio Voz da Verdade gravou a música, né, do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Eu não concordo com música secular em cima de púlpito tocando em apresentações, dentro de igreja ou num culto para Deus. Uma coisa é você tocar em casa, como por exemplo, eu quando comecei a aprender a tocar violão, eu tive que inevitavelmente aprender a tocar algumas músicas seculares para depois aprender o gospel, porque tinha que aprender as notas, as cifras, tudo ali. É uma coisa, inclusive eu tinha um caderno de cifras que só tinha música secular. Outra coisa é você em cima do púlpito cantar aquelas músicas seculares. Você não está adorando a Deus, na realidade você está adorando o próprio homem, a própria criatura. Porque é a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E apresentar um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, do que não quer apresentar, né? No contrário, não apresentar. Então para analisar isso tudo aí. Eu tinha para comentar com relação a grupos de louvores, a cantores gospel, celebridades, não só se restringindo a IPDA, algumas vivências que eu tive, mas também há demais cantores famosos aí. Você está adorando a Deus, na realidade você está louvando a criatura, você está idolatrando os cantores, você está fazendo coisa totalmente fora do Evangelho, do Reino, do Evangelho de Cristo. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.